Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Gabriel Torres, editor executivo do site Clube do Hardware, e hoje, nesse vídeo editorial, a gente vai falar sobre um assunto de bastidores, que acontece no nosso dia a dia e que vocês nem ficam sabendo, que é a questão de empresas versus a liberdade de expressão. O que acontece? Em nosso fórum de discussões, o tempo todo as pessoas se expressam livremente a respeito do que elas acham ou não acham de empresas e de produtos, serviços, etc. Pois bem, vira e mexe a gente recebe notificações extrajudiciais pedindo a remoção de conteúdo que empresas, vamos dizer assim, discordam do que está sendo publicado em nosso fórum. Bom, uma notificação extrajudicial nada mais é do que um pedido formal a respeito de alguma coisa. Então, nesse caso, a empresa está se sentindo prejudicada de alguma forma e está pedindo para a gente tirar o conteúdo do ar. Pois bem, no nosso site, na nossa empresa, a gente tem como meta sempre defender o usuário. Então, por conta disso, normalmente a gente não remove conteúdo do nosso fórum, independente do que o usuário esteja falando. Então, a gente analisa esses casos, E se o que o usuário está falando expressa apenas e tão somente a opinião dele a respeito de um produto, a gente mantém, Até inclusive pelo Marco Civil da Internet, está explicitado claramente que provedores de conteúdo, no caso fóruns na internet, onde pessoas podem livremente postar a sua opinião, a gente só precisa remover o conteúdo caso um juiz tenha expedido uma ordem judicial para essa remoção ser feita. Então a gente manda normalmente as pessoas, as empresas, pastarem. Como um exemplo, a gente teve o último caso que isso aconteceu. Basicamente, um usuário falou que o produto não gostou do produto, comprou o produto e não gostou do produto. E a gente recebeu uma notificação dessas falando: isso aí a gente está queimando a minha marca, eu não quero que isso esteja no fórum de vocês, por favor, retirem ou a gente vai processá-los. A nossa resposta, a gente analisou, obviamente, o tópico não dizia nada demais, o usuário simplesmente falava isso que eu acabei de explicar, falando simplesmente: eu comprei o produto e não gostei, achei ruim comparado com o produto do concorrente, então a gente mandou a empresa educadamente: olha, a gente só tira o conteúdo com notificação judicial. Mas também, obviamente, a gente sempre analisa os casos para ver se realmente o usuário não está abusando. Isso daí também é importante, A gente sempre analisa os casos. Inclusive, a gente tem como procedimento interno, sempre que alguém posta alguma coisa em setores de recomendação de empresas, quando fala alguma coisa de um serviço de atendimento, esse tipo de coisa, a gente analisa para ver se tem dados concretos ali. Então, por exemplo, se um usuário chegar e simplesmente no nosso fórum postar algo como criar um tópico falando assim: a empresa X é uma porcaria, não comprem nada com ela, sem apresentar nenhuma prova documental do que ele está falando, do que aconteceu, dos passos que ele tomou para tentar resolver o problema com a empresa, Então, se estiver faltando essas informações, a gente exclui o tópico na hora, não tem nem o que conversar, porque realmente, nesse caso, se a empresa processar a gente, ir um pouco além, eles vão ganhar, porque ali não tem prova nenhuma do que aconteceu, não está contando a história, Então a gente só permite que uma pessoa chegue falando assim de uma crítica negativa a uma empresa com dados concretos. Olha, fui na empresa tal, fui mal atendido, eu comprei um produto tal, com a nota fiscal número tal, eu tentei solucionar o problema ligando para a empresa, falei com o senhor tal, no dia tal, tal hora. Então, tudo bem documentado, E até para justamente evitar não só os danos para a empresa, mas também para a gente se resguardar, Porque a gente está ali provendo um serviço para a nossa comunidade e, claro, a gente tem que ter um embasamento para permitir esse tipo de discussão. Mas, obviamente, discussões do tipo: comprei o produto tal, não gostei, a gente nunca vai censurar no nosso fórum
esse tipo de comentário, de tópico, de postagem. Tá? A questão também, e isso que é interessante a gente conversar um pouco, né? E vocês podem deixar aí nos seus comentários o que vocês acham, que é a questão de algumas empresas, particularmente no Brasil, mas isso acontece fora do Brasil também, né? Como vocês sabem, eu moro fora do Brasil, e isso acontece às vezes aqui também. A gente vê acontecendo esses casos. Que a empresa, em vez de repente, tentar solucionar o problema do consumidor, tenta ameaçar judicialmente o provedor do conteúdo, no caso o nosso fórum, né? Para tentar esconder, vamos dizer assim, as críticas para debaixo do tapete, né? Com um absurdo de dizer que você está prejudicando o meu negócio, né? Quer dizer, quem está prejudicando, se uma empresa tem um produto ruim ou atende mal os seus clientes, quem está prejudicando a empresa é a própria empresa, não é o usuário que está simplesmente relatando que o produto é ruim, o atendimento é ruim, o serviço é péssimo, etc. Né? Bons empresários, bons empreendedores vão monitorar esse tipo de comentário e vão, inclusive, entrar no fórum, cadastrar, fazer uma conta para responder o cliente dele, né? Para responder, olha, peço desculpas pela experiência ruim que o senhor teve, o que podemos fazer para resolver essa situação? Ou vai resolver o problema do cliente, né? Ou, de alguma forma, tentar amenizar a experiência negativa, né? E hoje em dia a gente sabe que isso, com certeza, uma empresa que é humilde para fazer um tipo de atendimento desse tipo, assim, de entrar numa rede social, numa comunidade, para resolver o problema do cliente deles, né, e falar, nós vamos resolver o seu problema, cresce até, né, quer dizer, a empresa consegue reverter a imagem negativa que as pessoas possam ter dela, né? Ela fala assim, caramba, a empresa entrou em contato, resolveu o problema, ou então, pelo menos dá uma resposta, fala assim, esse produto realmente não está atendendo às expectativas, por isso ou por aquilo, né? Eu lembro bem um caso de um fabricante de placa-mãe, que uma vez a gente fez uma análise, né? E a análise foi negativa, e a gente ficou preocupado, isso foi lá no começo do Clube do Hardware, né? E aí a gente publicou a análise negativa e a gente conversou depois eu conversei com um vice-presidente da empresa, né? E ele falou, não, a gente sabe que esse produto é de entrada, o mercado que esse produto é direcionado é esse mesmo, é um produto inferior aos outros produtos que a gente tem, então não tem problema a análise ser negativa, porque a gente tem ciência disso. Então, e ele falou ainda mais, né? Falou assim, a gente sabe que é parte do jogo, e a gente sabe que o seu tipo de usuário, ele precisa ter também a análise negativa para quando você tiver uma análise positiva, ele acreditar que o nosso produto realmente é bom, né? Então, a imparcialidade, isso daí foi muito importante lá no nosso começo, quando a gente conheceu, né, um executivo que tinha noção das coisas e que explicou isso para a gente. A partir de então, a gente sabe que é assim que as coisas devem funcionar, né? No ambiente de negócios ideal para um site, um provedor de conteúdo, um fórum de discussões, né? Mas realmente essa coisa de empresa, de empresário querendo varrer para debaixo do tapete através de ameaças judiciais, né? Contra a liberdade de expressão, né? Comprovadamente, né, gente? Mais uma vez falando, né? Não pode ser também simplesmente a empresa tal é uma porcaria sem apresentar provas ou embasamento do porquê o usuário está afirmando isso, né? Tá certo? Então, é isso para o vídeo editorial de hoje, para vocês conhecerem um pouquinho de como a gente defende vocês aí no dia a dia contra pedidos absurdos, como, por exemplo, a remoção de comentários negativos só porque a empresa não gostou, que tem usuários, né, que não gostaram do produto ou do atendimento e ameaçam processar a gente. Mas a gente é um pouco mais escolado, a gente tem a nossa advogada aí que sempre analisa esses casos e falou, cara, isso daí é cachorro, cão que ladra não morde, né? Então, e se processar, deixa processar, né? E até hoje, 21 anos de Clube do Hardware, ninguém processou a gente por conta desse tipo de coisa, de postagem em fórum denegrindo a imagem da empresa. Um grande abraço e até a próxima.